Salve galera do curso Equação, salve rapaziada, mais uma vez estamos juntos, vocês e eu e vocês, para mais uma saga histórica, para mais uma saga historiográfica, é isso aí. E esse cara lindo aqui que vocês estão vendo, ó, desprovido de cabelo, porém lindo, que está ornamentando tua tela, que está deixando tua tela mais vívida, mais colorida, que está deixando tua tela mais sex appeal, esse cara sou eu, Lira. Galera, mas Lira sem o qual, só Lira, porque tem um pessoal que quando me encontra na rua, professor, qual Lira? Não tem qual Lira, só tem eu. Mamãe só fez uma cópia de mim, não tem outra, é isso aí. Galera boa, sem mais delongas, né? A gente vai para mais uma saga histórica e vamos tratar hoje de um assunto também recorrente, um assunto batido em todos os vestibulares do Brasil, na UEMA e também no Enem. É um assunto que recorrentemente é cobrado e é sobre ele que nós iremos falar nesta aula. O nosso assunto de hoje é esse aqui, eu vou colocar na tela de vocês aí o nosso slide, pronto, ó, show de bola, esse aí. Tá? A gente vai falar sobre o iluminismo e todos os desdobramentos de ideias e de correntes de pensamento que surgiram dentro do iluminismo. Aí tu vai me perguntar, Lira, que ideias e correntes de pensamento foram esses? O liberalismo econômico, o liberalismo político, o enciclopedismo, a fisiocracia, o despotismo esclarecido, também conhecido e chamado como despotismo ilustrado, que eu coloquei aí no título para vocês. Enfim, a gente vai tratar sobre todos esses conceitos que foram desdobramentos do movimento iluminista. Portanto, galera, a nossa aula de hoje é uma aula importantíssima, pertinente e que envolve diversos assuntos. Eu sempre digo que o iluminismo é o beabá da história. Por quê? Porque você consegue compreender diversos conceitos a partir do iluminismo. Conceitos como liberalismo político, liberalismo econômico, conceitos como, por exemplo, a questão econômica, a ascensão da burguesia, a consolidação da burguesia, enfim, a gente vai entender tudo isso graças a este assunto que é o iluminismo. Então, sem mais delongas, sem mais esticação na conversa, vamos ao que interessa, rapaziada. Eu vou passar aqui então o slide, tá? O assunto que nós vamos estudar hoje, ele se encontra dentro de um contexto, de um período, de uma periodização da história conhecida como Idade Moderna. Então, lembrem, essa periodização, claro, embora questionável, embora cheia de críticas e críticas fundamentadas e pertinentes, mas é uma periodização que é usada até hoje, por quê? Porque ela, de certa maneira, melhora e facilita a compreensão dos assuntos históricos e dos acontecimentos históricos dentro do espaço e dentro do tempo. Então, o iluminismo, portanto, se encontra dentro de um período da história que nós conhecemos como Idade Moderna, a Era Moderna. A Idade Moderna começa, galera, ali no século XV, né? Começa no século final, alguns historiadores até recuam um pouquinho, final do século XIV, início do século XV, com o declínio do feudalismo e a ascensão da burguesia e o surgimento do capitalismo. Ali começa a Idade Moderna. E aí ela vai até 1789, quando explode a Revolução Francesa. Então, esse intervalo de tempo entre o declínio do feudalismo, a ascensão da burguesia, o surgimento do capitalismo, até a Revolução Francesa, né, dentro desse espaço, nós temos diversos acontecimentos e esse interregno, esse intervalo de tempo é chamado de Idade Moderna. Dentre os acontecimentos que ocorreram nesse período está o iluminismo, galera, o iluminismo, certo?
E o que é que teria sido o iluminismo? Aí vocês estão vendo todos os pensadores iluministas, né, em sequência. E o que é que teria sido então o iluminismo? Eu estou passando aqui todos os assuntos e conceitos que nós vamos tratar nesse momento. O iluminismo, antes de tudo, foi um movimento global. Por quê? Porque ele surge ali na Europa, mas claro, ele consegue ultrapassar os limites geográficos da Europa, consegue atravessar o Atlântico e chega à América e outras partes do mundo. Portanto, foi um movimento que, embora tenha surgido dentro de um contexto europeu, mas ele se expandiu, ultrapassando os limites geográficos da Europa, atingindo outros lugares, influenciando movimentos fora da Europa. O Brasil, por exemplo, foi, né, uma das regiões alcançadas pelas ideias iluministas. E vários movimentos aqui no Brasil, como por exemplo a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, foram movimentos, foram revoltas que tiveram forte influência de ideias iluministas. Portanto, foi um movimento global, filosófico, político, social, econômico e cultural. Ou seja, foi um movimento de ideias que, de certa maneira, abrangeu diversas áreas do conhecimento. A filosofia, a política, né, a literatura, enfim, foi um movimento que teve grande lastro e grande influência sobre diversas áreas do conhecimento. Defendia o uso da razão como o melhor caminho para alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação. Portanto, galera, a principal característica do iluminismo era o uso da razão para a compreensão de todos os fenômenos, sejam eles ou fossem eles fenômenos sociais, fenômenos culturais, fenômenos naturais, físicos, enfim, o uso da razão. Lembre aí que até então todo o conhecimento ou parte do conhecimento era, digamos assim, construída pela igreja. Era a igreja católica que dominava, que monopolizava o conhecimento. Portanto, tudo se explicava a partir de uma ótica religiosa, de um ponto de vista religioso e uma religiosidade profundamente marcada pelo cristianismo de vertente católica. Daí, o iluminismo aparece nesse contexto defendendo o uso da razão, o conhecimento racional, determinado a partir de prerrogativas que fossem fundamentadas através da observação, da pesquisa, enfim, o que nós chamamos hoje de método científico, tá? Então, a rapaziada boa, o iluminismo, ele defendia um conhecimento racional que fosse construído a partir das etapas do que nós chamamos hoje de método científico. Um conhecimento que fosse observável, um conhecimento que fosse verificável, um conhecimento que fosse testado através do experimento e da experiência e que fosse comprovado através da experiência. A gente chama isso de empirismo, conhecimento empírico. É o conhecimento que passa pelo crivo de todas as etapas do método científico, da observação até o experimento, até a experiência. Tá? E isso, claro, é racionalidade, é racional. Porque, veja, o conhecimento religioso partia de uma ideia, né, que era fundamentada pela fé. E a fé não precisa de comprovação, a fé não precisa de experimento, a fé não precisa ser provada, testada, porque basta o indivíduo ter fé. Já o conhecimento racional não, ele precisa ser testado, ele precisa ser comprovado, ele precisa passar pela experiência, pelo experimento. Então, galera, isso a gente chama de conhecimento racional. Portanto, o conhecimento racional, ele se fundamenta a partir daquilo que nós chamamos de
método empírico ou simplesmente empirismo, tá? Empirismo. Portanto, o iluminismo defendia isso, conhecimento racional, empírico. Além disso, a principal ideia do iluminismo era a razão, conhecimento racional, a crença na razão humana e no seu potencial, ou seja, o potencial que o homem tinha para fazer coisas, realizar coisas, criar, produzir, construir. Daí, os pensadores iluministas diziam sempre que todas as áreas do conhecimento precisam ser observadas, testadas, experimentadas e devem passar pelo teste empírico, todas as áreas. Daí, a ideia do iluminismo era compreender todos os fenômenos, fossem eles naturais ou fossem eles sociais, a partir da razão e do conhecimento racional. Veja, tudo era explicado pela religião, né? Os fenômenos da natureza, por exemplo, eram explicados pela religião. Os fenômenos sociais, tipo a pobreza, a exploração, a desigualdade, a concentração de poder, os fenômenos sociais e políticos também eram explicados a partir de uma ótica religiosa. Entende? Lá na Idade Média, por exemplo, os padres diziam que a sociedade era do jeito que era por conta da vontade divina, de Deus. Então, se existia pobreza, se existia exploração do trabalho, se existia uma classe dominante e uma classe dominada, é porque Deus assim o quis, é porque Deus assim permitiu que acontecesse. Era essa a explicação religiosa. Os iluministas, rapaziadas, vão tentar entender isso de uma maneira mais racional, né? Aí, por exemplo, aparece um Rousseau dizendo que a desigualdade e a pobreza são produtos diretos de uma outra questão, de uma outra razão, de uma outra causa. Para Rousseau, a pobreza, as desigualdades sociais eram causadas pela propriedade privada. É o que dizia Rousseau. Ele tenta explicar isso de maneira racional. Vocês estão entendendo? Portanto, o principal, digamos assim, o ponto nevrálgico do iluminismo era exatamente a ideia do conhecimento racional. Perfeito? Show de bola? Mas claro, isso não significa dizer que não houvessem outras razões, outros objetivos e características do iluminismo. Existiam. E a gente vai falar disso agora. Daí, o iluminismo foi um movimento intelectual desenvolvido ao longo do século XVIII pela burguesia. Outra coisa importante que vocês têm que entender é que o iluminismo foi um movimento eminentemente burguês. Burguês. Defendido pela burguesia. E, portanto, se foi um movimento burguês defendido pela burguesia, é óbvio, é claro que o iluminismo, portanto, iria defender ideias que legitimassem o pensamento da burguesia. Beleza? Então, galera boa, duas coisas importantes que vocês não podem esquecer jamais. O iluminismo defendia o conhecimento racional, o uso da razão para a compreensão de todos os fenômenos, fossem eles naturais ou sociais ou políticos ou econômicos também, tá? Fenômenos sociais, políticos, econômicos e naturais deveriam ser compreendidos à luz da razão. O iluminismo também teria sido um movimento burguês. Por quê? Porque ele foi defendido, ele foi influenciado, patrocinado, financiado pela burguesia. E como tal, por ser um movimento burguês, ele iria defender ideias que legitimassem o pensamento da burguesia. Show de bola? Então, na Europa, o iluminismo foi resultante das transformações em marcha durante esse período. O que estava acontecendo na Europa, rapaziada? Revolução Industrial, por exemplo, as revoluções inglesas. Lembre aí que a primeira revolução burguesa da história, que colocou a burguesia no comando político de um país,
foram as revoluções inglesas. Então, e aí, lá na Inglaterra, a burguesia assume o controle político, a burguesia passa a dominar o parlamento, a burguesia passa a dar as cartas no jogo político na Inglaterra. A Inglaterra se torna, então, uma nação poderosa do ponto de vista econômico, se torna a maior economia do mundo. E isso, claro, proporciona a Revolução Industrial. Veja, que foi assunto nosso aí, em aulas passadas. Depois aí dá uma corrida lá nos vídeos sobre as aulas de Revolução Inglesa e Revolução Industrial. E daí, claro, a Revolução Industrial serviu para consolidar a burguesia como classe hegemônica, politicamente e economicamente. A Revolução Industrial chancela a burguesia como classe social hegemônica da Inglaterra. E aí, rapaziada, a partir de então, a burguesia começa a dominar de maneira plena todas as áreas econômicas e políticas da Inglaterra. Daí a burguesia começa a ganhar mais força, mais prestígio, e a partir desse contexto, então, passa a defender ideais. E essas ideias e ideais defendidos pela burguesia são exatamente as ideias e os ideais defendidos pelo iluminismo. Portanto, o iluminismo foi, repito, um movimento fundamentado nas ideias burguesas. Aí tu me pergunta assim, Lira, que ideias foram essas? Vou já te dizer quais foram. Mas o iluminismo promoveu mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, baseadas nas ideias ou nos ideais de liberdade, entende? Igualdade e fraternidade. Então veja lá, vamos organizar aqui o pensamento. O iluminismo foi um movimento que defendia ideias, ou melhor, que defendia o uso da razão para a compreensão dos fenômenos, de todos os fenômenos, fenômenos naturais, políticos, sociais, econômicos, por aí vai. Foi um movimento burguês. Por quê? Porque defendia princípios e ideias que legitimavam o pensamento da burguesia. E claro, no campo social e político, o iluminismo defendia ideias como liberdade, igualdade e fraternidade. Entende? Eram as ideias defendidas pelo iluminismo, que eram as mesmas ideias defendidas pela burguesia, porque o iluminismo era um movimento burguês, não esqueça. Daí, galera, olha só, o iluminismo, portanto, se torna um instrumento de pensamento da burguesia. A burguesia era a classe social hegemônica, rica, era a classe social que detinha, o conhecimento, a erudição. Então era uma classe rica, culta, mas permanecia marginalizada da participação política, entende? Veja, a burguesia era uma categoria social que tinha grana, que tinha influência econômica, que tinha capital, que tinha riqueza, que tinha também capital intelectual, ou seja, culta, inteligente, mas não tinha poder político. Não tinha poder político. Rapaziada do bem, vamos lá. Como era que estava organizada a sociedade europeia nesse contexto? Estava assim, vamos lá para aquela velha piramidezinha que vocês aprenderam a fazer lá no fundamental. Então, presta atenção. Veja que a sociedade europeia ainda era uma sociedade profundamente marcada por características feudais, do feudalismo, da Idade Média. Era uma Quando eu digo assim, sociedade europeia, me refiro à sociedade de todos os países europeus, com algumas exceções. Mas, no geral, era isso aqui que eu estou explicando para vocês. Era uma sociedade estamental, ou seja, dividida em estamentos. O que é um estamento? É um grupo social fechado, onde não existe possibilidade de alguém sair, migrar desse grupo para outro grupo. Não existe.
Numa sociedade estamental, a posição social do indivíduo é determinada pelo nascimento dele. Então, quando o indivíduo nasce dentro de um estamento, ele vai permanecer nesse estamento para o resto da vida. Repito, a posição social se define pelo nascimento. Existem algumas raríssimas exceções em que o indivíduo pode ascender socialmente, ou seja, sair de um estamento para outro mais acima, mas isso é possibilidade rara, é exceção da regra, entende? Porque a regra nasceu dentro de um estamento, vai ficar nele para o resto da vida. É uma sociedade estamental, fechada. Não existe nessa sociedade mobilidade social. O que é mobilidade social? A possibilidade de mudança, de ascensão, de sair de um estamento para o outro, de migrar de um estamento para o outro, de mudar de vida, de conseguir uma mudança. Isso era impossível. Por quê? Porque a posição social era determinada pelo nascimento. Portanto, galera, no topo dessa sociedade aqui, ó, claro, nós tínhamos quem? Nós tínhamos o clero, que era os representantes da igreja. Os representantes da igreja. Né? Lembra aí que na Idade Média a igreja dominava, a igreja tinha poder político, a igreja tinha poder econômico, a igreja tinha poder cultural, então a igreja comandava tudo. Então o clero. Abaixo do clero estava quem? A nobreza. Nobreza. Veja que o rei saía da nobreza, era da nobreza, pertencia à nobreza, tá? E lembre que na Idade Média o rei também não tinha grande poder político. Por quê? Porque o poder político se concentrava nas mãos dos senhores feudais. O rei só vai conseguir poder político já no final da Idade Média, com a formação dos estados nacionais modernos. Inclusive, já falei sobre isso também em aulas passadas. Dá uma olhadinha lá nos vídeos. Nobreza. E aí, rapaziada, abaixo da nobreza vinham os... Quem? Os servos. Lembre que a sociedade feudal era uma sociedade servil, baseada na servidão. Só que aí, escute o que eu vou lhe dizer agora. No final da Idade Média, com o renascimento urbano, com o renascimento comercial, com a volta do comércio, a volta da circulação de mercadorias e moedas, surge uma nova classe. Uma classe que vivia exatamente disso, do comércio, da circulação de mercadorias, da circulação de moedas. Que classe era essa? A burguesia. Onde é que a burguesia ficava aqui nessa pirâmide, galera? A burguesia ficava aqui, ó, entre a nobreza e os servos. Perfeito? Aí tu me pergunta assim, Lira, mas a burguesia não tinha poder econômico? Tinha. A burguesia não tinha capital? Tinha. A burguesia não tinha propriedades? Tinha. Então por que a burguesia não estava mais acima? Lembra que eu disse? A posição, o status e os privilégios eram determinados pelo nascimento. Então, nessa sociedade estamental, quem é que tinha privilégios? A nobreza. Para ser nobre, tinha que fazer o quê? Nascer numa família nobre. Era, digamos assim, era por hereditariedade. Meu pai era nobre e eu vou receber, entende? A herança de nobreza, o título de nobreza dele. Então, galera, era assim que funcionava nessa sociedade. O clero, digamos assim, era uma janelinha pequena que possibilitava uma certa ascensão social. Mas veja, é o que eu disse agora há pouco, era uma exceção da regra. Era uma exceção da regra. Por quê? Porque nem todo mundo se tornava parte do clero. E um detalhe, o clero ele estava dividido em duas categorias.
o alto clero e o baixo clero. O alto clero, como o nome já diz, era formado pela cúpula, pelo alto escalão da igreja, aqueles que ocupavam os postos mais elevados, tipo papa, cardeais, bispos. Geralmente o alto clero era formado por gente que vinha de onde? De onde? Da nobreza. Da nobreza. O baixo clero, né, era uma portinha que se abria para as camadas menos favorecidas. Então, muita gente poderia ter, nesse contexto, a possibilidade de uma ascensão social ingressando no clero, mas no baixo clero. Quem que fazia parte do baixo clero? Padres, párocos, monges, aquelas pessoas que ocupavam os postos de menor escalão da igreja. Geralmente o baixo clero era formado por pessoas pobres e até mesmo, em algumas situações, gente que saía da burguesia também formava o baixo clero. Portanto, galera boa, essa sociedade que eu estou aqui descrevendo para vocês, que era uma sociedade medieval, feudal, mas que atravessou o tempo claro, era uma sociedade que insistia em existir na era moderna. Veja o que eu estou dizendo. Era uma sociedade que insistia em permanecer na era moderna. Ou seja, aqueles que estavam no topo, como a nobreza e o clero, queriam manter seus privilégios e queriam manter o seu status, evitando que as camadas mais abaixo pudessem ascender, subir, melhorar de vida. Então, era uma sociedade que tentava se perpetuar ao longo do tempo, ao longo dos séculos. E claro, essa sociedade rígida, imóvel, sem mobilidade social, era uma sociedade de privilégios e de exploração. Quem estava no topo tinha privilégios, quem estava abaixo era explorado. É nesse contexto, galera, que surge o iluminismo, ideia defendida pela burguesia. Ou melhor, conjunto de ideias defendidas pela burguesia. E o que é que o iluminismo defendia na questão social e política? Liberdade e igualdade. Veja, igualdade. Essa palavra aqui é mágica. Igualdade. O que que a burguesia queria? Igualdade. Entende? O que que a burguesia queria? Se tornar igual. Se tornar igual a quem? Aos que estavam abaixo dela? Não, galera. Na lógica do mundo, nós queremos nos tornar iguais sempre àqueles que estão acima de nós. A burguesia queria se igualar à nobreza em direitos, em posição social, em status. Era isso. A burguesia queria ter as mesmas condições políticas e as mesmas condições sociais que a nobreza tinha. Por isso a ideia de igualdade, entende? A ideia, o ideal de igualdade. A burguesia queria se tornar ou estar no mesmo patamar que a nobreza. Portanto, as ideias iluministas, entenda o que eu vou lhe dizer agora, as ideias iluministas foram ideias burguesas que atacaram profundamente as bases sociais da sociedade da época. Porque a burguesia queria se igualar, se tornar igual, entende? E aí, galera, veja, a burguesia então queria ter mais participação política, queria ter poder para decidir, queria ter os mesmos direitos que a nobreza tinha, entende? Perfeito. O sistema mercantilista e a intervenção do Estado na economia impediam o desenvolvimento do capitalismo. Era outra questão também. Eu falei aqui de uma questão social. A burguesia queria se tornar igual à nobreza. Agora havia também uma questão econômica. Qual era a questão econômica? O mercantilismo. O que era o mercantilismo?
o sistema econômico que prevalecia na Europa naquele momento. E a principal característica do mercantilismo era o forte controle do governo sobre as questões econômicas. Era o governo que controlava, por exemplo, o volume de exportações, o volume de importações, a circulação de mercadorias, a circulação de moedas, tudo era controlado pelo governo. O mercantilismo foi marcado por uma forte intervenção do Estado na economia. E claro, rapaziada, a burguesia era contra isso. Por quê? Porque esse controle estatal sobre a economia gerava atravancos, obstáculos para o desenvolvimento do capitalismo.